Ana Valéria, eu posso fazer uma pergunta antes? Pode sim. Uma dúvida? Que as orientações são 10 minutos, e aí eu só me organizei para 10 minutos. Não fiz além disso. E após esse tempo, que as apresentações vão ser agora das 14 às 18. E depois, nossa sala é quantos minutos? Então, no caso, vai ficar aberta só os 20 minutos aqui agora. É isso? Normalmente a gente, já são 14h13, né? Então, isso. Assim, a apresentação dura 10 minutos, em média, não há necessidade de ser mais do que isso. E aí, depois a gente está gravando, depois finaliza. A gente ainda vai começar a gravar, né, Gabriel? Já está gravando. Então, depois a gente finaliza. Se alguém quiser dar alguma contribuição, fazer alguma pergunta, viu? Certo. Então, vamos lá. Gente, boa tarde. A gente está iniciando agora, né, os trabalhos, a apresentação dos trabalhos do eixo 6. Nossa sala é a sala 5. Eu sou a Ana Valéria, professora Ana Valéria, e o Gabriel Lima é quem está me ajudando, né? Ele é o monitor dessa sala. E nós gostaríamos de agradecer a participação de vocês, né, dizer que é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Infelizmente, a gente está distante, né? A gente não pode estar de forma presencial, mas eu espero que isso seja por mais pouco tempo, né? A gente logo quer estar, todo mundo quer estar perto, né? Acho que a gente aprende muito mais, né? Se vendo, se tocando, é muito melhor. Mas queria também parabenizar vocês, né? Porque nesse tempo que a gente se encontra, é bem mais difícil ainda a gente sentar, se concentrar, escrever, produzir alguma coisa. Então, vocês estão de parabéns. E a gente pode começar agora as apresentações. Eu vou começar aqui. Se nenhum de vocês tiver algum empecilho por conta disso, eu queria, de acordo com o que a gente está aqui na nossa listinha. Primeiro, a Conceição de Maria Ribeiro dos Santos. Ela vai apresentar o seu trabalho, que tem como título Gestão Educacional e Democratização da Escola Pública sobre os designs do nós e viés do contexto escolar. Conceição, você tem 10 minutinhos para nos apresentar. O microfone está desligado. Só um instantinho aqui. Me terem um segundinho. Não se preocupe que nós não estamos com pressa, né? A gente tem tempo aí de sobra. Ana Valéria, só enquanto a Conceição conclui lá, no finalzinho, eu queria ter um tempinho contigo para me tirar só umas dúvidas, pode ser? É rapidinho, prometo. O áudio. Sim, se eu puder lhe ajudar, se eu puder tirar dúvida, com certeza. Acho que não deu certo. Ok. Ai, eu não vejo. É isso mesmo. Vocês estão vendo? Sim. Sim, tá ótimo. Está compartilhando, Conceição. Do direitinho, né? Pois, a todos, boa tarde. Nós vamos estar aqui agora, nesse momento, discutindo, através desse diálogo que a gente está perto, longe, estamos no perto, longe. E aqui hoje a importância de discutirmos a gestão. Então, aqui nós estamos nessa sala onde discutimos a gestão. E aqui trouxemos para essa mesa de diálogo o nosso trabalho intitulado A Gestão Educacional
e a democratização da escola pública sobre os designs dos nós e viés do contexto escolar. Discutir gestão educacional em tempos de processos diferentes, que hoje consideramos processos diferentes, não é fácil, mas são desafios. Isso a gente já desde da manhã que a gente está acompanhando essa sala, na questão das discussões desse eixo, perdão, não é a sala, são os eixos. Então, na discussão do eixo de gestão, já venho desde a manhã, já acompanhando essa discussão sobre essa temática e sabemos que os desafios são grandes para a congestão. Porque discutir gestão não é fácil, principalmente hoje na nossa sociedade capitalista e que discutimos as nossas lutas de direito. Então, gestão é um contexto onde vai agrupar todos esses processos, todos esses elementos, os quais aqui nós colocamos como os design, que são designs que aparecem, eles avultam na constituição de uma gestão escolar, e, ao mesmo tempo, desses que são designs, eles são os nós, e que precisam ser incrementados, em que se busca desenvolver condições para dar a esses nós um outro olhar, e os viés. O que nós consideramos esses viés? Os viés são as condições e as situações que as instituições educacionais são contextualizadas e são constituídas hoje. Vivemos numa discussão de educação, numa gestão democrática, com olhares para uma gestão no contexto ainda tradicional. Então, é isso que a gente tem de início. No nosso trabalho, trazemos como título, e como objetivo, nosso objetivo, investigar as multifaces do processo de gestão democrática na educação da rede pública de ensino. Estamos aqui olhando para o olhar da rede pública, do ensino público. Esse ensino que hoje, na fala da doutora Elisângela, foi assim uma fala que nos chamou muito a atenção com relação a isso, reforçou o nosso olhar sobre o processo do nosso artigo. Essas multifaces do processo de gestão democrática, que é a luta nada mais para a gente compreender a constituição do ensino público como um ensino de excelência, que nós temos que lutar por isso. Então, essa é a visão de uma gestão. E para que se aconteça essa visão de gestão democrática, é preciso olhar preciso olhar para os princípios que vêm a nortear essa constituição de gestão democrática. Eu não posso considerar a gestão simplesmente a administração da escola, a administração pública da educação. E aqui nós podemos olhar para a administração no contexto da escola, no contexto das diretrizes locais de ensino, e aqui a gente remete ao município de José de Freitas, o qual a gente discutiu essa pesquisa, e é com esse olhar que a gente vê a partir da LDB. Então, a LDB, em 1990, já coloca que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então, a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e equivalentes. Essa discussão sobre esse âmbito de discursivo, entendemos que
gestão não é administrar apenas, mas gestão ele é gestar, o administrar e o pedagógico. Ele tem que ter um olhar de gestor e um olhar administrativo, que vai administrar e vai conduzir o cenário educacional. E esse cenário ele tem vários enviés. E esses enviés apresentam os seus nós. Então, ele é um cenário que vai comportar o ser humano, e o ser humano aqui, como Paulo Freire nos coloca, que a escola é gente. Então, a gestão escolar ela vai andar sobre o olhar de pessoas que sentem, pessoas que necessitam, pessoas que têm condições ou que necessitam de condições. Então, é esse olhar que precisa compreender-se para a gestão. Enquanto gestão, o olhar de gestão ele é um olhar holístico e sensível. Ele tem que ter essa sensibilidade. Então, ele tem que ser gestor, um gestor que tenha as características humanistas. Então, Dourado, ele coloca que essa constituição de gestão escolar no contexto democrático, para uma sociedade democrática, para uma escola democrática, uma educação com qualidade social é caracterizada por um conjunto de fatores intra- e extraescolares que se interferem, que se refere às condições de vida dos alunos e de suas famílias, com seu contexto social, cultural e econômico. E a própria escola, onde ela vai ter os professores, o diretor, o projeto político-pedagógico, no caso, o projeto pedagógico, ou seja, os recursos, as instalações, estrutura organizacional, ambiente escolar, e as relações intersubjetivas no cotidiano escolar. Então, gestar não é simplesmente olhar para ela não é um olhar único, uniforme, ela é um olhar multi. Então, por isso as multifaces. Ele é um olhar amplo. Eu não posso olhar somente para um contexto, mas eu tenho que olhar para uma gestão que ela é uma gestão complexa, que ela é uma gestão que vai atender uma diversidade. E essa diversidade, ela advém de uma especificidade. Cada um tem suas condições específicas, suas necessidades específicas. Então, tudo isso é uma conjuntura de processos que vai constituir a condição de gestão democrática. O nosso trabalho, a nossa pesquisa, essa discussão acerca da gestão escolar e a democratização, nos evidenciou que as gestões escolares da rede municipal procuram apoiar seu trabalho em ações de forma democrática, com algumas restrições de aspectos políticos e de gerenciamento administrativo escolar, corroborando para um ambiente colaborativo com restrições patrimonial. Então, o que a gente vê, o que nós vimos na nossa pesquisa? Que as escolas, os gestores, eles compreendem a forma democrática e estão lutando pelo seu espaço. Porém, ainda existem algumas restrições nos aspectos políticos, quando a gente coloca nesse aspectos políticos, colocando nas condições de indicação, ainda não as condições de eleição. E quando colocamos gerenciamento administrativo, é que algumas condições devido às políticas públicas ainda tem a ingerência da administração central, no caso, a Secretaria de Educação. Então, essa autonomia ainda está um pouco restrita, mas a gestão já dá sinais
da compreensão do processo de formação e de ação democrática escolar. Então, aqui essas referências, no qual a gente apresentou aqui, apenas essas referências, não foi a totalidade das referências do artigo, e o nosso muito obrigada. Oi, Conceição. Oi, vou tentando... Parabéns pela apresentação, muito obrigada. Alguém quer fazer alguma consideração? Fechar. Não consegui ainda fechar. Pronto. Acho que fechei. Parar a apresentação. Você aperta aí no parar a apresentação. Do lado da mãozinha ali, professora. Já pronto. Deu certo. Muito obrigada. Olha como a gente não dizer para os meus alunos que todo dia eu aprendo uma ferramenta nova do computador. Todo dia. Pois é, todo dia a gente... Foi muito difícil, mas a gente aprendeu muita coisa, né? Foi, com certeza, Ana, já aprendemos bastante, mas dá falta ainda a gente aprender muito. Mas já compreendemos que precisamos estar interagindo com o mundo, né? E com as transformações que o mundo está acontecendo. Com certeza. Parabéns. Obrigada. Raquel? Oi. Prontíssima, vamos lá. Aqui é uma janela só, né? Ou é a tela inteira? Só uma janela, né? Você sabe. Normalmente eu costumo apresentar com a tela inteira. Vamos lá. Pois pronto, eu vou apresentar o seu trabalho agora, tá bom? Certo. Agora a gente vai assistir a apresentação da Raquel da Silva de Vasconcelos, que tem como título, né, o seu trabalho, Gestão Escolar e o Apoio ao Professor da Sala de Recursos Multifuncionais, né? SRM, Desafios da Prática. Isso, pronto, muito bem. Raquel, então, a tela já está perfeita aqui para nós. Você tem 10 minutos para a sua apresentação. Certo, então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui contribuindo também, né, e aprendendo nesse momento tão importante. Então, o tempo a gente não tem, mas a gente disponibiliza esse tempo para aprender e divulgar também aquilo que a gente pesquisou, aquilo que a gente pensa que é possível, abraçando essas perspectivas e novos olhares. Então, esse trabalho, né, que eu vou apresentar para vocês, vem de um interesse também pessoal, porque hoje eu atuo na sala de recursos multifuncionais e estou na área da inclusão, né, na educação especial já há um bom tempo. Procurei me especializar dentro dessas necessidades do professor do AEE, e assim surgiu a necessidade, né, dentro de mais uma nova pós-graduação que eu concluí agora, que foi Gestão e Supervisão Escolar, em atuação nesse espaço, né, que é a sala de recurso multifuncional, veio o questionamento, né, de realmente a importância da contribuição da gestão escolar ao apoio ao professor da sala de recurso multifuncional em atendimento à criança com autismo na educação infantil. Então, são essas especificidades, né, que é embasado o desafio dessa prática em alinhar essa perspectiva da gestão, né, e esse olhar que ele tem dentro desse atendimento, porque a gente sabe que a educação especial, ela tem os seus fundamentos, tem uma legislação, porém nem todos sabem de como aconteceu, quais são as possibilidades de acontecimento de uma boa prática pedagógica dentro da sala de recurso multifuncional, dentro de uma instituição escolar. Então, em atuação dentro de uma escola filantrópica, eu senti essa necessidade de pesquisar mais. Então, nós temos aqui esse desafio, né, a temática, e como problema temos
como o gestor, nesse caso o coordenador, pode contribuir numa prática interativa com o professor do AEE, auxiliando no atendimento aos alunos autistas na educação infantil. Entendendo que o processo educacional, ele é validado não somente dentro da instituição, mas também desses locais de atendimento ao aluno. Então, colaborando com essa prática, né, que é colaborativa, do professor da sala de recurso com o professor da sala de ensino regular, mas também que equivale aos propósitos do gestor, né, no caso, coordenador, para que aconteça uma prática realmente válida e qualitativa dentro do processo de desenvolvimento do aluno, no caso da criança, né, da educação infantil. Então, percebemos que são contribuições que vão complementar esse desenvolvimento do aluno, mas a intenção realmente é de perceber, né, e saber como é que o gestor pode contribuir. Então, temos como objetivo compreender sobre a atuação do gestor e a sua contribuição junto ao professor da sala de recurso multifuncional e o desenvolvimento dessas crianças. Então, a partir dessas contribuições, é que a gente vai especificar mais esses objetivos. Então, entender o processo de formação, entender como essa formação e esse entendimento sobre o processo de inclusão pode contribuir para a melhor prática do professor que está em atendimento à criança na sala de recurso multifuncional. Dentre esses conhecimentos, nós temos a legislação, que ela embasa esse nosso fazer, além do conhecimento que a gente adquire, né, e essa troca que a gente tem. Nós temos a LDB, as políticas públicas, e principalmente voltada ao atendimento educacional especializado, a Resolução 4 de 2009, que institui essas diretrizes curriculares nacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica. E nela, instituída também para a educação infantil, onde a gente percebe que alguns autores também já colocam e mencionam, que eu vou falar um pouco mais à frente a respeito dessa busca bibliográfica que foi feita, desses referenciais, né, que a visão que eles têm, né, do desenvolvimento infantil. Nesse caso, para o autismo, né, da criança realmente adquirir essas habilidades básicas desde a educação infantil. Então, o atendimento educacional também, ele equivale a essa modalidade de ensino. Então, nós temos aqui como metodologia uma pesquisa de cunho qualitativo. Para fundamentar, foi feita uma busca no referencial teórico, né, onde eu fiz uma leitura em relação a vários documentos que a gente pode encontrar, né, a legislação, a LDB, políticas públicas. Usei o site do MEC para poder conhecer um pouco mais sobre essas demandas das políticas públicas, e alguns autores também, que eu vou estar mencionando mais à frente. Então, em busca desse referencial teórico, incluindo conhecimentos acerca do autismo. Então, durante esse percurso também do referencial bibliográfico, eu pude conhecer mais, né, sobre o autismo, sobre a importância do professor do AEE e também sobre a colaboração do gestor nessa dinâmica na sala de recurso multifuncional. Então, é uma contribuição muito grande e que, com certeza, ela tem essas suas contribuições, né, no final da pesquisa, que equivale à nossa prática também. Então, ela tem uma relevância muito grande. Aqui nós temos também a pesquisa bibliográfica, que é de modo, busca-se realizar um levantamento que foi feito, como eu já falei para vocês, que contemplasse fundamentos conceituais e bases legais da educação inclusiva, né? Então, como também aponta Montauan em relação à educação inclusiva, né? E o que essa transformação, essa busca constante, ela pode estar fazendo um diferencial dentro da nossa prática. Então, são questões desse tipo de fundamentação, de informação, de conhecimento, que vai contribuindo para que
nós possamos colaborar com a prática do outro, de forma intencional. Então, nesse contexto, a oferta do atendimento educacional especializado, o AEE, bem como conhecer mais sobre o que pressupõe a legislação sobre a atuação do professor da sala de recursos multifuncionais e o apoio que a gestão tem na interface do coordenador pedagógico no intuito de fortalecer e assegurar ações que poderão contribuir para apoiar o desenvolvimento das crianças da educação infantil. E orientações e apoio oferecido às famílias e os profissionais também que o acompanham. Dentro desses referenciais, nós temos Matos e Mendes, que ele coloca em relação à inclusão, né? A inclusão, ela ainda é uma realidade nova para alguns professores. E não somente para alguns professores, mas também para alguns dos gestores também. Então, fazer com que a inclusão aconteça é realmente conhecer para poder transformar. Então, ele fala que a presença de alunos com necessidades educacionais especiais tem provocado nos educadores sentimento de frustração, angústia, de acordo com as limitações dos alunos, por não conseguirem oferecer o atendimento individualizado que eles tanto necessitam. O que a gente percebe? Que essas angústias, né, essas frustrações, elas ainda existem. E daí, mais ainda, é importante a participação do gestor, dele ter o conhecimento para realmente saber como ajudar a esses professores. Né? Então, quando a gente fala do atendimento educacional especializado dentro de uma escola, a gente amplia essa relação do professor da sala de recurso multifuncional, mas também da sala de aula de ensino regular. Então, são informações que eles vão contribuir. Também nós temos, né, a legislação em relação à pessoa que apresenta, né, o autismo, devem centrar-se na busca de rever concepções, estratégias de ensino, de orientação e de apoio a todos os alunos, a fim de que passam a ter suas necessidades reconhecidas e entendidas, desenvolvendo ao máximo as suas necessidades. Então, são essas interações que a gente pensa que são necessárias, né, que a gente pensa que são realmente relacionadas ao desenvolvimento deles e que eles possam desenvolver dentro do espaço educacional. Com isso, também, nós temos Cunha, que relata que esta relação requer um esforço específico, individualizado e com perfeita sintonia com a família, o que pressupõe profissionais preparados e atualizados no aprimoramento de intervenção com a criança com autismo. Então, aqui já estamos nas considerações finais. Receber uma criança autista na escola de ensino regular não é tarefa fácil. Então, a implementação de uma sala de recursos multifuncionais acerca desse apoio para complementar as aprendizagens dela é de grande valia no cenário atual, onde se percebe que os professores até podem apresentar algum conhecimento sobre as deficiências e transtornos, síndromes, mas não apresentam o domínio dessas técnicas a serem trabalhadas por eles em conjunto com os demais alunos ou até mesmo de forma individualizada. Assim, dá-se a importância ao atendimento da sala de recurso multifuncional, não somente para a criança, mas também para todos os professores e profissionais que fazem parte do processo de educar na escola, em parceria com a gestão, irão atender os aspectos relevantes da prática do professor do AEE. Então, é realmente perceber da importância desse atendimento, né, e o compromisso que a gestão tem em estar ajudando o professor nessa formação desse conhecimento para poder atuar da melhor forma dentro da sala de recurso multifuncional. Então, é abrir esses novos olhares, né, realmente, que a gestão possa ampliar mesmo essa movimentação dentro do espaço escolar.
E aqui tem alguns dos referenciais, como eu falei, nós temos a Constituição Federal também, que ajuda, né, já no seu artigo 205, que ele coloca a educação como direito de todos, né? Alguns autores também que contribuíram para essa pesquisa, tá? E aí eu estou aberta a alguns questionamentos. Meu trabalho é esse, é um trabalho muito valioso, que eu pretendo ampliar e fazer um estudo mais voltado à observação, né, e verificar como é a atuação de de outros professores da sala de recurso multifuncional, e realmente validar as intenções da gestão pedagógica, né, para apoiar a esses professores, porque com certeza essa contribuição ela tem que ser válida, ela tem que ser válida dentro da instituição, que é isso que vai fazer com que esse atendimento, né, com que essa matrícula seja realmente efetivada de forma qualitativa. Muito bem, Raquel, parabéns. Alguma pergunta, Conceição? Algum questionamento? Não, a questão, eu gostaria só assim, Raquel, o trabalho seu realmente é um trabalho encantador, porque discutir a temática aí, e aqui bem interessante realmente as nossas duas temáticas, porque gestão e o AE é importante, o profissional, o gestor. A gestão ela tem que ter esse olhar sensível para essa diversidade que só vamos constituir, de fato, porque o direito está, mas de fato ainda não está. Nós estamos ainda a discutir. Isso nós estamos falando de cenários reais, porque falar de cenários utópicos é outra história, estamos falando de situações reais. Então, discutir essa temática é de suma importância nesse momento, e que as instituições escolares assumam este papel, que é mais um papel, que precisa ser assumido e vivenciado, porque ele tem que ser vivenciado dentro da escola. E no caso a minha pergunta para você, Raquel, a sua pesquisa, ela é da escola ou do espaço porque existem espaços que é fora da escola, e existe um espaço que é na escola, que no caso eu estou colocando aqui no setor na condição de gestão democrática, é o que são constituído dentro da escola, porque nós temos dentro das escolas espaço, que me refiro à situação do ambiente que eu vivencio, que é o ambiente de José de Freitas. Algumas escolas já têm algumas, quando eu coloco, olha, algumas. E nós sabemos que a necessidade, ela é gritante, porque nós temos crianças, a condição de crianças que temos hoje com deficiência são enormes. Dentro do nosso município, nós temos mais de 90 crianças, são 190 que são matriculadas regulares, e nós sabemos que existem crianças que não são. Então, essas crianças, elas precisam ser assistidas, e elas precisam ser compreendidas como crianças que estão ali no espaço, e é o mesmo espaço. Ele é um espaço de interação, e que ela precisa da complementação da sala multirrecurso, porque esses recursos vão dar uma condição de melhoramento da situação dessa criança. Então, eu preciso ver essa criança como todas as crianças. Então, por isso que eu lhe perguntei se é dentro do espaço, é um espaço mesmo escolar, ou é no espaço centro, porque existem os centros de... Sim. Concluído já? Conceição, eu não sei se você recordou lá no início, quando eu coloquei em relação aos objetivos, né, de atendimento à criança autista dentro da educação infantil, dentro do espaço institucional, tá? E também fiz a relação, né, do professor do AE com o professor da sala de ensino regular. Então, no caso, essa referência é para essas salas de recurso multifuncional que estão dentro da instituição escolar. Teu áudio está desligado. Pronto.
É isso, Raquel. Então, é um trabalho que você deve realmente, se seu objetivo é ampliar, amplie. O meu objetivo, Conceição, Ana Valéria, Gabriel, que estão aqui, como experiência, que eu vivencio isso, eu não tenho uma experiência muito boa, infelizmente, de práticas de relação, coordenação, professor do AE, por isso que eu acho a temática importante, porque em mim eu vejo que os outros também possam perceber essa dificuldade, mas eu sei da importância. Então, realmente eu tenho um propósito de escrever um livro, tá? Em relação a essas práticas exitosas mesmo, porque eu coloco a questão do gestor, porque ele é importante, mas a minha experiência dentro da sala de recurso multifuncional foi uma experiência maravilhosa, em que eu tive os dois pontos. Eu não tive a colaboração, quando eu falo não tive, é porque realmente não estava constante, né? Eu não tive essa colaboração tão constante do coordenador, porém eu fui atrás. Eu estudei mais, eu me especializei, eu praticava, eu passo por práticas pedagógicas e que são práticas pedagógicas evidenciadas lá, né? Então eu tenho gráficos, tenho relatórios, e isso tudo eu fui em busca, né? E que foi que eu percebi? Que a gestão, no caso a coordenação, ela não sabia de como é que tinha que acontecer esse acolhimento do professor e, consequentemente, da família e do aluno. Né? Então, a partir dessas experiências que eu penso, porque eu também sou professora do ensino superior, da graduação e pós-graduação, e eu já passei por várias turmas de atendimento educacional especializado, e eu vejo que tem sim, né, essas salas de atendimento de apoio, por exemplo, as cidades pequenas do município, né, a gente sempre tem uma sala de atendimento educacional especializado. Porém, os professores também têm essa necessidade de ter o gestor mais perto. Então, assim, eu penso muito, e já comecei a fazer o esboço desse livro, contando as práticas exitosas, para estimular realmente e valorizar o professor da sala de ensino de recurso multifuncional. Porque nós temos aí também de fácil acesso a documentação, né, o que a gente tem de organização dentro dessa sala de atendimento educacional especializado, mas também nós temos a realidade como você passou, né? Então, são realidades que não são tão boas, mas eu tenho que ter o meu olhar, que é o olhar diferenciado, para essas práticas boas, né? Então, realmente é focar nas aprendizagens. Então, hoje eu já estou na minha 5ª pós-graduação. Não é mole, não, né? Para quê? Para ver se eu tenho mais informação e formação para essa atuação dentro da sala de recurso multifuncional, mas também para estar passando para os meus alunos, para estar formando professores, para estar contribuindo com a educação especial. Né? Então, isso é válido quando a gente se percebe dentro desse ambiente e que tenta transformar esse espaço e tornar a vida dessas pessoas muito mais prazerosas, né? E com visões mesmo, tendo a visão de que realmente a pessoa vai desenvolver. Tá bom? E aí a gente não vai se estender, gente, porque eu falo muito, 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 porque senão não passa até às 6 horas, até às 18 horas aqui. Mas é isso, né? Eu sou uma apaixonada pela educação especial, eu vivencio a educação especial, faço muitos estudos, eu tenho um laboratório, gente, a escola que eu trabalho é um laboratório muito bom, porque nós temos muitas crianças especiais, né, que fazem parte da educação especial. Então, eu atendo várias demandas, paralisia cerebral, deficiente intelectual, autista, de vários tipos, né, de autistas, síndrome de Down, apraxia da fala, TDAH, dislexia, de tudo um pouco que você imaginar, né? E eu sempre falo para as minhas alunas também que nós não somos completos. Nós tentamos se completar dentro da nossa prática, né? Então, se eu não entendo, eu vou buscar, como eu estou aqui, né? Pretendendo e ouvindo a apresentação do seu trabalho também, que foi maravilhoso, e tentando aprender mais e contribuir, porque não adianta eu ficar com isso para mim, eu tenho que mostrar, né? Então, as minhas intenções são essas.
Verdade. Parabéns, Raquel. É lindo, né, ver ela falar. Olha, Ana, eu sou apaixonada, é sério. Quando eu vejo uma criança, eu também sou psicopedagoga, sabe? Além de estar 40 horas na sala de recurso, de segunda a sexta, final de semana eu não paro, não, eu sou psicopedagoga. Então, assim, o maior prazer que eu tenho uma criancinha que eu recebi agora de 3 anos, e aí ele já chega lá no portão da clínica e diz assim, cadê a tia Raquel? Cadê a tia Raquel, né? Então, assim, esse é o prazer que eu tenho, né? E que com certeza eu vou contribuir com a vida dessa família. E também com o professor. Porque o professor formador, gente, como eu até coloquei aqui na fala dos autores, né? Ele não tem embasamento teórico, metodológico para estar atuando com essas crianças, com essas demandas todas dentro da sala de aula, né? Por isso que a gente também, nós temos várias políticas públicas a favor também. Hoje eu estou fazendo análise aplicada do comportamento, né? Estou estudando mais e eu vejo que é válido a gente aprender para a gente poder conhecer o aluno para ver se aquilo que a gente estudou vai ser habitual para ele, né? Então, é muito delicado essas questões, assim, mas o meu prazer realmente é esse, contribuir com a educação, né? E eu gosto mesmo de receber lá na educação infantil mesmo, para a gente adquirir aquelas habilidades primárias, habilidades mesmo de olhar para a gente, de falar, de saber ouvir. Então, é isso. Parabéns. E o livro vai sair, viu? Quero estar ainda contando a história para poder ver a história. Mas é assim, são práticas maravilhosas, maravilhosas. Eu tenho muitas imagens, né? Claro que a gente tem o foco, né, da imagem que a gente não pode, mas eu tenho muitos registros mesmo. Não só do atendimento, mas o atendimento às famílias. Eu tenho família, gente, que fica assim, igual vocês, a gente passa a hora conversando. Raquel, é tão bom conversar contigo, tipo, todas as dúvidas. Pois tá bom, pois vamos lá conversar. E é assim, a gente pensa que sabe de tudo e não sabe, os pais precisam ouvir, nós precisamos ouvir. Eu acho muito bom, se pudesse, se a Ana Valéria tivesse tempo, né, Conceição, a gente passava a tarde todinha aqui. Eu acredito que contribuindo, né? Pensando essas duas, ou será que são normais alguma coisa? Não, ainda é bom. Quero lhe dizer assim, que dentro da educação pública, quando eu coloco a discussão de excelência da educação pública, que nós precisamos acreditar. Então, não adianta nós estarmos discutindo e escrevendo e dando condições de registros, se não acreditarmos naquilo que a gente está a defender. Então, eu não posso defender algo se eu não acredito. Então, eu acredito na instituição pública e ela é a condição que vai estar para dar a identidade a todos nós de massa, que nós somos, a maioria nossa somos pessoas que lutou para conseguir estar e adquirir a sua condição profissional, a sua condição social, cultural. Então, são esses os, digamos, aspectos ou fatores que constituem a identidade de uma educação pública. E é importante a gente olhar a educação pública com um olhar de respeito, com um olhar de admiração, e que ela é algo que foi conquistado com luta, e, infelizmente, precisamos estar atentos a estas lutas, porque não podemos deixar... conquistamos algumas coisas que já conquistamos, já está escapando, saindo entre os dedos, e isso não é bom, isso é triste. Então, gente, muito obrigada, sim, a Ana. Ana, tome de conta, porque administre aqui, faça a gestão. Mas o Gabriel... Conceição, eu queria só finalizar também, falando assim, tirando um pouco da sua fala, né, quando você falou a questão do conhecer, mas também do fazer. Eu tenho também um olhar diferenciado para as práticas pedagógicas, né? Então, eu acredito muito numa boa prática pedagógica. Então, eu já estou desse olhar, né? Que eu já tenho 21 anos também de educação básica,
E eu tenho também esse diferencial, né, de realmente observar e ver a necessidade. Hã? Experiente. Não, mas eu sou novinha, tá? Sou novinha. E assim, eu vejo a questão do fazer, o fazer mesmo, né? Estar em loco e realmente fazer. Então, eu sou uma seguidora das práticas pedagógicas, eu tento alinhar esses estudos das práticas pedagógicas voltada para esse desenvolvimento do aluno, né? Que é uma reflexão da sua prática, que é uma reflexão também do seu planejamento. Então, tudo isso, ó, ele movimenta aquela engrenagenzinha, né? Que tudo vai lá de encontro com a formação do professor. Mas para ele colocar isso em prática, ele realmente ele tem que se sentir parte do processo. Essas são verdades. São verdades. Com certeza. Pronto, né, pessoal? Podemos encerrar, Gabriel? Sim, interromper a gravação aqui. Certo, pode interromper. Conceição, foi um prazer, viu? Gabriel, muito obrigada pela ajuda. A gente não se conhece ainda.